100 dias de governo Lula, 100 dias de nada. Eu sei que você falou, cadê minha picanha, homem? Não vem picanha! Papai quer picanha! Não teve picanha, não teve nada. Mas sabe o que a gente tá vendo? Tá vendo um governo numa crise estranha e com sintomas de um drama que o Lula nunca sentiu na vida dele. Eu volto a falar, nunca o PT, instituição, e a própria esquerda brasileira tiveram numa posição tão amarga. Eu vou mostrar coisas que a imprensa não vai falar e você precisa ver nesse vídeo, que denotam, vamos dizer, uma fraqueza estrutural nesse governo que talvez eles sejam incapazes de resolver. Roda a vinheta. Galera, vamos lá! Você gostou do tipo de análise que eu faço? Gostou desse cenário? Gostou de tudo? Entre pro Clube MBL. O Clube MBL é a iniciativa que nos tem um departamento de inteligência, que faz o que? A gente tenha fontes, que a gente consiga pesquisar determinados assuntos e que entregue isso tudo pra você, porque esse departamento serve a você. Material exclusivo, documentários, vídeos, filmes, entrevistas, tudo. Vai no Clube MBL, R$1 por dia, R$30 por mês. É nada. Conto contigo lá. Eu vou ser bem direto, tá? O governo Lula não está, pela primeira vez, desde que o PT assumiu o poder em 2003, ele não está tendo aquele apoio fervoroso da imprensa. Mais do que isso, ele está tendo que colocar seus principais formadores de opinião para atacar a imprensa, repetindo uma prática que era feita pelo Bolsonaro. E o engraçado é o seguinte, vai vir o bolsonarista que nos assiste e vai falar, mas tá falando do Bolsonaro. O Bolsonaro fazia isso. O Bolsonaro botava os aliados dele pra atacar, inclusive, a gente, que é do campo da direita. No caso deles, eles estão botando os aliados deles pra atacarem a galera da onde? Da imprensa, da própria esquerda e da direita, claro. O que eles estão fazendo, porém, não vai ser denunciado, e é esse o ponto que o esquerdista que vai vir aqui vai ficar pistola, igual foi denunciado com o Bolsonaro. Quando o Bolsonaro botava a galera pra atacar a esquerda, adversários, e o discurso do ódio, da tentativa de destruição do ambiente democrático, blá blá blá, e aí livros de democracia, manifestos, bundas de fora, toda aquela chatice. Beleza, eles faziam isso. Agora que o Lula faz, eu não tô vendo a imprensa reclamar. Quando reclama, reclama de canto aqui e ali. Não há a construção de grandes teorias e teses sobre o aspecto e a destruição do ambiente de trabalho de uma democracia, blá, 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 blá. Não tem nada disso. O que nós vimos foi o seguinte. O Lula, nesses 100 dias, errou sem parar. Mas ele não tem a menor ideia do que se fazer para tirar o Brasil da crise que o Brasil tá. E mais, sem saber responder aos problemas, a atitude dele é juntar um bando de capangas de redes sociais e botar eles para atacarem adversários de imprensa. Porque não se iludam. É exatamente isso que o Felipe Neto fez nos últimos dias. E assim, é o meu terceiro vídeo em que eu menciono essa figura triste, mas eu tô mencionando porque ele se tornou o principal nome de divulgação do governo Lula. O tweet, né, na verdade a thread no Twitter, principal divulgando os 100 dias do governo Lula foi do Felipe Neto. Presta atenção, o cara que ficou divulgando os supostos feitos do governo Lula, que não eram feitos, eram basicamente não ser o Bolsonaro, foi o Felipe Neto. E eu literalmente tô falando isso, dá uma olhada nos tweets da thread, né? Ele falou, olha, você que mesmo, né, pode não estar assim tão bom quanto imagino, mas pelo menos não é o governo Bolsonaro. E aí ele cita os feitos do Lula em não ser o Bolsonaro. É isso, mas mais do que isso. Antes, ele ficou usando o Reinaldo Azevedo, que é outro grande nome, vamos dizer, outro expoente da divulgação do lulismo, para atacar jornalistas. E é justamente isso que você tá vendo. O Felipe Neto está atacando a imprensa. Esse tweet tá na tua cara. Ora, o Felipe Neto chamando a imprensa de neoliberal, o que é diferente do Alan dos Santos chamando a imprensa de comunista? Entram os governos, mudam-se os chavões. Cada hora é um chavão novo. Então agora a imprensa é neoliberal. Pronto, tá resolvido. A imprensa neoliberal, ela não fala as verdades de como esse governo é delicioso. Felipe Neto ficou destacando coisas sobre índios. E agora temos o Ibama. Só que ele não destaca que foi um governo recorde em desmatamento, como você tá vendo. Recorde, teve recorde de desmatamento. Trouxe a Marina Silva, eu vim da floresta, eu pareço um ET e eu tô desmatando. O que é isso? Marina Silva, que assim, ficou famosa por ir na imprensa internacional e dar declarações mentirosas. No meu país tem 120 milhões de pessoas que estão passando fome. Ficou mentindo, falando besteira, uma outra pessoa que também já tá meio gagada das ideias. E nós ficamos vendo isso acontecer. O que tá rolando? O Lula, ele é um político experiente, ele tá no 3º mandato. Os governos, vamos dizer, as democracias ocidentais estavam assim, elas eram simpáticas ao Lula, mas não tão simpáticas quanto antigamente. Que vocês não se iludam, a Operação Lava Jato deixou uma mácula muito grande
no Lula na imprensa internacional. Porque a imprensa internacional aceita absurdos esquerdistas. Mas parte da corrupção não é assim, não faz parte tanto da natureza dos países de primeiro mundo como no Brasil, entendeu? No Brasil a gente naturaliza a corrupção. Na França, em que eles topam naturalizar as aberrações esquerdistas do petismo, eles não topam naturalizar a parte da corrupção. Então ficou uma mácula. A ideia do Lula mito foi abalada internacionalmente na questão da Lava Jato. E não adianta o Papa ficar pagando mico, defendendo o Lula, falando que aquilo foi um lawfare, como aliás ele fez, assim, foi uma das coisas mais lamentáveis que poderiam acontecer. Lamento muito pra quem é católico em ter, vamos dizer, como sumo pontífice uma figura dessas. Mas, né, jogo que segue. Na prática, o mundo desenvolvido, né, vamos dizer, a comunidade internacional não está muito afeita às excentricidades do Lula. E aí o Lula vai e fala basicamente que a Ucrânia não tá ajudando, a Ucrânia não tá se ajudando, Zelensky tem que ceder a Crimeia. Quem o Lula pensa que é pra falar o que um país está sendo atacado tem que fazer, tem que ceder pro país invasor, dando dica de como negociar? Quer dizer que se o Brasil, o Lula, fosse alvo de uma invasão, vamos supor que os Estados Unidos invadissem o Brasil. Aí eles tomam, grande parte do Nordeste. Eles chegaram lá pelo Nordeste. Aí você fazia o quê? Você, não, olha só, sou um bom negociador. Leva o Nordeste inteiro aí pra vocês, Estados Unidos. Fica aí, eu sou um negociador. Acho que se os Estados Unidos dessem uma grana pro Lula, era capaz dele ceder tudo. Porque essa é a forma de negociação do Lula. E ele propôs isso pro Zelensky, que tomou uma bronca não só do Zelensky, mas da comunidade internacional. Bronca que ele já tomou da Amanpour, apresentadora da CNN, e do Joe Biden. Ele foi pros Estados Unidos com uma posição sobre a guerra na Ucrânia e voltou com outra. Ou seja, o Brasil voltou cachorrinho, falando mansinho. E toda vez que o Lula tenta dar uma opinião em seara internacional, paga mico. Imprensa aqui percebe isso. Imprensa também percebe a inoperância do novo governo. Então, o fato do novo governo precisar o tempo todo soltar seus cachorros contra a imprensa local, e aqui eu me refiro especificamente a Felipe Neto, que cumpre esse papel nojento, é sinal de fraqueza. Porque o governo petista sempre precisou muito e sempre tem uma relação muito próspera com agentes da imprensa. Isso é um sinal de fraqueza gigante. Que a gente não vai ver a imprensa falar. A imprensa vai falar de outros elementos. Ele não está dando respostas boas para a crise econômica. A relação com o Congresso é ruim. Ele não soube fazer distribuição de ministérios. Tudo isso é verdade. Só que ela não vai falar da parte que compete a ela. Porque a imprensa já percebeu que ela pode ficar com essa agenda woke que o Lula professa sem precisar pagar pau pro Lula. E essa é a grande novidade. Porque o Lula mesmo, ele mesmo não é woke. Ele não acredita nessa pataquada. O eleitor do Lula, que é o eleitor dos rincões do Nordeste, esse eleitor não é woke. Mas tem eleitor jovem aqui na Centro-Sul que é woke. Tem, mas a maior parte não é esse eleitor. Quem dá 60%, 70% de voto no estado é Maranhão, é Bahia, não é São Paulo. E esse eleitor tá pouco se lixando e o Lula sabe disso, então ele fica desconfortável. Então ele dá um espaço pro Silvio Almeida, mas ele não quer, ele não é isso. Ele é uma esquerda que tá passando. O fato é, o Bolsonaro fez um governo tão ruim que ele conseguiu permitir esse retorno do Lula. E a verdade é que se o Bolsonaro tivesse feito um governo médio, um governo que não tivesse feito tanta besteira na pandemia, ele não falasse tanta besteira, e não tivesse aqueles filhos falando besteira, e não tivesse tido um desastre na condução econômica num momento que dava pra agir diferente, não saber conduzir o Congresso, matar a Operação Lava Jato, se ele não fizesse isso, o Bolsonaro estava reeleito. E se você, Bolsonaro, está me assistindo, é verdade, ele estava reeleito. Na verdade, pela pouca diferença de votos, se o Bolsonaro não tivesse falado a quantidade de besteira que ele falou e fez na pandemia, o Bolsonaro ganhava a eleição por 1,5 milhão de votos. O Lula não era para ter voltado. O Lula voltar vamos dizer assim, é uma excrescência do destino. É extemporâneo, ele não deveria estar aqui. O Lula é um ser que deveria ter desaparecido na história brasileira, mas infelizmente a gente vai contar com essa figura agora. E resta nós fazer oposição e, se der sorte, fazer impeachment. O ambiente, eu repito que assim, esse vídeo é um vídeo positivo. O ambiente contra o Lula tá cada vez mais vívido. Tá? Fazer oposição ao PT faz sentido, porque o governo é de fato ruim, e as forças que o Lula imaginava que iam ter ao lado dele são todas muito frágeis, tá? Esse sintoma que eu falei nesse vídeo, você precisa colocar na sua cabeça. Porque agora que eles vão começar a ficar em rota de colisão e apertar jornalistas, muitos jornalistas que apoiaram eles vão começar a pular do barco, porque não gostam da pressão. E isso vai significar, eu volto a repetir, vai significar uma mudança de rota terrível para eles. Esse é o primeiro fato. O Lula se queimar com o jornalismo e começa a perder base no Centro-Sul, e caso ele não tenha nenhuma resposta econômica a dar, ele vai começar a perder base no Nordeste. E quando isso acontecer, o Lula finalmente acabou. Não só para agora, mas para sempre. O mito Lula vai desaparecer. Vamos trabalhar para isso. Esse é o meu recado. Beijos e abraços para todos vocês. Fala pessoal, nós estamos oficialmente na Ucrânia.
Ah, aqui é uma rota que a gente está recebendo, inclusive, insumos militares. Ali eu já falei, cara, alguma coisa está muito errada. A gente vai realmente dormir aqui. There is like recruiting center for the Ukraine. Was enemy my country. Pra entender como é que funciona. Você enche o amado até aqui.